Legal. Tem uma coisa que eu gosto de dizer, que não importa a área dentro do audiovisual, seria importante todos os profissionais do audiovisual entenderem de roteiro. É uma coisa que cada vez está mais clara nos sets, é o quanto o entendimento de roteiro muda radicalmente a forma como um profissional age, né? Na direção de fotografia, na iluminação, no figurino, em todas as áreas. Então, é legal isso. É legal a gente... Porque você tem que roteirizar o seu trabalho, né? Claro, óbvio. Assim, o planejamento do meu trabalho, eu chamo de roteiro. Como eu vou roteirizar minha luz. Claro, existem todos os envolvimentos, todas as discussões, e isso a gente tem que aprimorar. Mas eu acho que, assim, o que eu preciso hoje é me envolver, né? Absorver culturas diferentes, pensar esse raciocínio. Eu acho que o teu ponto de vista, as suas colocações para mim, eu acho que vai se transformar em pintura. Interessante. Isso é legal. Pilar, você... a gente está ouvindo atrás dos... O chat está desabilitado. Okay. Eu estou tentando entrar pelo celular, precisa liberar pelo celular. Mas você está pedindo para entrar? Ela está pedindo para liberar ela para o chat. Para o chat é mais complicado porque porque não é convidado. Você tem que... Para o chat, você teria que já fazer parte do... É verdade. É só sendo já da escola, não tem, é mais complicado. Mas tudo bem, olha só, como a gente conseguiu ouvir pelo menos essa tua parte, me diz uma coisa, Pilar, de onde você fala? Deu para ouvir um pouquinho. Eu vou tentar. Não, fala... Bota o microfone perto da boca, por favor. Não tem microfone. Ah, tá. Eu estou falando de Araraquara, São Paulo. Araraquara, tá, ok. Eu sou roteirista e realizadora. Você é o quê? Roteirista e realizadora. Roteirista e realizadora. Show de bola. Perfeito. Gente, eu vou começar só com vocês dois. Se o pessoal assistir depois, tudo bem. Não, e também com esse feriadão, muita gente acaba que vai pelo YouTube depois. Verdade. Provavelmente vai ter gente assistindo depois a coisa. Mas se vocês não se importarem, eu vou falar aqui. Afonso, quer falar alguma coisa, seu Afonso? Entrou a Tainá. Entrou a Tainá. Afonso? Eu gostaria de saber se alguém consegue habilitar eu entrar pelo celular também. Eu estou pedindo, mas não liberar. Ah, tá. Está chegando aqui o pedido de você entrar no celular. Por isso é que eu posso até botar para dentro, mas desde que o pedido chegue. Não chegou ainda, Você não consegue entrar pelo aquele link que você recebeu pelo encontro no celular? Estou chamando aí. Mas incrível que não chega para mim. Estou até abrindo aqui. Entrou? Entrou. A Pilar agora entrou duplamente, ó. Tem 2 Tainadias, tem 2 Pilar. Os 2 pilares. Os 2 pilares, precisamos de mais de um terceiro para nos segurar. Mas seu microfone está fechado, Pilar. Abre o microfone. Pelo outro, né? Pilar, você está com o microfone fechado, a gente não está te ouvindo, não. Você tem que desabilitar, abrir o microfone pelo celular. Oi. Olha aí, hein? Ouvimos a voz da Pilar. Eu sou de Araraquara, São Paulo. Desculpa aí, eu estou com dificuldades, não sei o que acontece com o meu som. E estou muito contente com essa oportunidade de roteiro adaptado, porque, na verdade, foi uma grande lição. Eu passei por 2 processos e é incrível como a gente tem que perder a submissão, né?
sobre uma obra que você está adaptando. Então, foi para mim... Não quero somar, viu, Dan? O que você tiver aí, vamos nessa. É um prazer. Seja bem-vinda. E Tainá nos ouve? Tainá, está nos ouvindo? Sim, oi. Olá, e você fala de onde, Tainá? Estou parecendo aquelas apresentadoras, né, de programa. Niterói! Olha, eu estudei em Niterói, Sim. dei aula em Niterói. Nossa, Niterói foi minha segunda casa por um bom tempo. E você faz o quê? Você é de que área? Estudo comunicação social. Na UF? Não. É faculdade particular mesmo. Tá. Não, eu Filho. estudei comunicação na UF. Por isso que eu falei que eu parto da minha de Niterói. Eu sou formada pela UF. Legal. Então, gente, sejam bem-vindos. Vou começar com vocês três agora, né, que não sei só com os dois, mas está sendo gravado justamente para quem quiser assistir depois. Tainá, se quiser liberar vídeo, pode liberar, tá? É bom, eu gosto de falar sem ser... a gente, depois que entrou na coisa online, né, dá aquele nervoso de estar falando para pessoas que não estão de verdade do outro lado do computador, mas eu sei que vocês estão aí. Bom, gente, eu vou me apresentar rapidamente, vou falar um pouco sobre do que se trata esse curso e o que eu gosto o que normalmente eu trago, né, no curso ao longo de 6 encontros. Esses 6 encontros, oficialmente, são 12, tá? São 12 encontros, porque são 6 teóricos, 6 práticos. E a maneira que eu achei mais interessante de trazer esse conteúdo foi unindo sempre teoria com prática, e com isso a gente, na verdade, fez 6 encontros mais longos, e que facilita, inclusive, para o próprio processo da escola, né, de poder depois utilizar os roteiros que são feitos durante o curso para serem rodados, né, pela escola. Existe uma seleção daí em cima dos roteiros e a escola acaba selecionando para serem rodados. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho de mim. Dani Royle, né? Eu sou roteirista, eu trabalho com roteiro há mais de 15, 20 anos. Eu digo mais de 15, 20 porque eu parava, voltava e tal, fui jornalista por um tempo, né? Comecei estudando roteiro, eu ainda tinha 15 anos, ninguém incentivava isso na época, 30 anos atrás, ninguém nem incentivava essas coisas na época. Então, nessa de vai e volta, eu fui jornalista, né, formada na UF, trabalhei na Globo.com, no início da Globo.com ainda, lá no ano 2000. Depois eu fui fazer mestrado, sou mestra em comunicação e informação, voltada para a cibercultura, e meu mestrado foi no Rio Grande do Sul, na URGS, na Federal do Sul. E com isso eu fui juntando todas essas informações. Eu acho que uma coisa bacana da coisa de ser roteirista é você unir o máximo de experiências na escrita, né? Porque você, além de unir as experiências de vida e tudo, você une as experiências da escrita em si, né? Porque o pessoal costuma dizer que todo jornalista, no fundo, queria ser roteirista. Então, pelo tempo que eu fui jornalista, o pessoal brincava, dizendo assim, o que a gente faz? A gente escreve histórias, mas histórias que realmente estão acontecendo. E o roteirista escreve histórias, mas a partir da sua própria ideia, de criatividade, ou em cima de coisas que estão sendo faladas, aquela, né, adaptando, aquela coisa toda. Então, eu acabei depois que eu voltei do mestrado, eu acabei me dedicando mais à coisa do roteiro. Não contente em apenas trabalhar como roteirista, eu fui me especializar. Eu sou certificada pela UCLA, no Professional Program in Writing for Television, que daí eu sou especialista em série. Eu tive uma série no ar pela Sony AXN, né, pelo canal da AXN da Sony, chamada Baile de Máscaras, que hoje dá para ver pelo Now. Eu passei um ano na Record como auxiliar como roteirista colaboradora do Marcílio Moraes, né, um roteirista nosso aqui brasileiro. Também já tive roteiro premiado no FRAPA, que é o Festival de Roteiro de Porto Alegre, internacional também.
Sou consultora fixa permanente do Rota, que é o Festival de Roteiro do Rio. Já dei palestras no Siri Lab, que tem de São Paulo, no Rio Web Fest, que é do Rio também. Então, eu estou constantemente... uma coisa que eu gosto de fazer é sempre me atualizar, né? Antes de tudo, eu gosto de me atualizar. Então, eu gosto sempre de estudar, sempre, constantemente. Estou sempre fazendo cursos, acabei de sair de mais um curso, estou fazendo um agora. E de trocar. Então, eu gosto de dizer que, apesar de ser oficialmente professora, né? Quando a gente sai de um mestrado, a gente está na coisa acadêmica. Eu fui professora da Estácio por 7 anos, do curso de cinema. Hoje eu sou professora ainda do Instituto Infinet, também dou aula lá de cinema e narrativa para games, que é uma coisa bem interessante, narrativa interativa, né, e tal. É outro lado que eu estou me aprofundando cada vez mais. E eu gosto de dizer isso, que eu não entro em sala de aula, não entrava em sala de aula presencialmente, a gente em breve vai voltar, se Deus quiser, isso vai ser logo. Nunca entrei em sala de aula com o propósito de ensinar nada. Eu gosto sempre de dizer que eu troco, né? Eu acho que sempre é uma troca, porque a gente sempre tem o que aprender de todo mundo. E eu gosto de passar o que eu aprendo, né? E gosto de tirar aquilo que as pessoas têm para me passar. Então, essa sou eu, a forma como a minha trajetória, né? A maneira como eu busquei evoluir nessa área. Antes disso tudo, eu comecei como atriz, ainda na adolescência, infância e adolescência, eu ainda já era atriz. Fiz muitas participações, fiz muita peça de teatro, tive grupo de teatro. Isso tudo nos dá muita bagagem. Isso tudo nos dá muito... Nossa, a gente aprende pra caramba, você fazendo de tudo, né? Aprendendo a fazer de tudo. Isso é uma coisa que depois de atriz é que eu fui ser jornalista, depois eu fui fazer meu mestrado, e daí eu me aperfeiçoei no roteiro, e eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que a grande graça é sempre aprendendo. Além disso, eu sou muito ativa na defesa dos roteiristas, do profissional roteirista no Brasil, especificamente, né? Eu sou membro do Comitê de Créditos da ABRA, da Associação Brasileira de Roteiristas e Autores, em que a gente está fazendo um manual agora de créditos e funções na luta pelo reconhecimento, um reconhecimento básico que a gente tem direito por lei, mas que não é respeitado, que é o direito à nossa autoria, né, de tudo que a gente faz. Que quem escreve somos nós, então a nossa autoria ninguém pode tirar. É inalienável, né? E é difícil fazer com que as pessoas entendam que isso é um direito básico do roteirista, já que é a gente que escreve. Então, eu sou uma das líderes do Comitê de Créditos da ABRA e, além disso, eu sou uma das diretoras da AGEDAR. A AGEDAR é a Gestão de Direitos Autorais do Brasil, que existe já há 5 anos e no ano passado foi a primeira vez desde a existência do início, né, que a gente conseguiu fazer o recolhimento dos direitos e a distribuição entre roteiristas. Então, é só para vocês entenderem o quanto eu luto, né, porque é mais do que o simples escrever, é o entender todo um processo e uma valorização de um profissional que a gente no Brasil não faz muito tempo que começou a dar valor, né? É uma coisa muito interessante que o cinema brasileiro já passou por várias etapas, por várias fases. Então, a gente tem muito na cabeça, é muito forte para a gente a época do cinema novo, por exemplo. Vocês me ouvem, para quem vai fazer o curso comigo, vai ouvir eu falar bastante sobre coisas que eu comento, dizendo eu não estou fazendo uma crítica, eu estou apenas constatando determinadas coisas. Uma delas que eu gosto de dizer é o cinema novo, por exemplo, com todo o mérito que ele dá a todos que foram participantes desse período, né, que deram todo esse gás ao cinema brasileiro e tudo, só que foi o próprio cinema novo que trouxe uma expressão que é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. E no momento que você ouve essa expressão, você tira da equação o roteiro, né? E isso hoje nos causa um pouco de problema, porque dessa forma foram gerações que se basearam na ideia de que você não precisa do roteiro como uma base, né, a base própria para começar alguma coisa, mas sim como algo que não tem tanta importância, é algo que é apenas para guiar, né, quando não é verdade.
O Brasil é um dos poucos países dos que eu trabalho mais diretamente, né, por causa da GEDAR, por causa do coisa. Eu acho que é o único país que desvaloriza tanto o roteirista, né, e o trabalho do roteirista. Isso é uma coisa muito forte aqui nossa, mas que na última década a gente vem conseguindo umas coisas muito interessantes. Uma delas foi essa valorização, foi as pessoas começarem a entender mais, né, o que é roteirista, porque é muito legal a gente falar muito com pessoas, por exemplo, leigas em relação ao audiovisual. Há pouco tempo eu estava conversando com uma moça que perguntou o que eu fazia quando eu disse que eu era roteirista, e ela perguntou o que é isso, e eu falei, quem faz o roteiro da série que você assiste, do filme que você assiste, da novela que você assiste. E ela falou abertamente, assim, eu jurava que a ideia na cabeça dela é que as pessoas chegavam num ambiente para filmar e o diretor ia dizendo o que tinha que fazer. Ela não tinha ideia de que existia um texto que as pessoas pegavam, decoravam aquele texto e falavam uma coisa. E aquilo me abriu os olhos de uma maneira assim, impressionante. Falei, olha isso, cara, porque, né? As pessoas não têm a ideia do que é o roteirista. As pessoas, de modo geral, até entendem, por exemplo, o que significa o diretor e o ator. No máximo isso, né? Mas o roteirista, que é o cara que começa com tudo, normalmente ele não é nem identificado. E é uma luta, né, que a gente tem. Inclusive, até a própria imprensa, por exemplo, se vocês notarem, qualquer lançamento de série, fala de filme, fala de não sei o quê, fala de todo mundo. Fala do diretor, fala de todo o elenco, de estrelas que estão fazendo, não sei o quê. Ninguém diz quem escreveu. Não importa quem escreveu. Né? Isso veio do ar. Nasceu assim, caiu do céu. E eu gosto de lembrar sempre uma coisa que aconteceu, e eu continuo até hoje sem saber se isso foi trecho de um filme ou se isso aconteceu de verdade, mas é uma história que é de um diretor sendo entrevistado numa TV e dizendo que ele é o máximo, que tudo que ele faz é ótimo, que tudo que ele faz fica perfeito, que ele não precisa de nada para fazer um filmaço, que ele não precisa de roteiro, que ele não precisa de nada, qualquer coisa na mão dele é maravilhoso. E aí o principal roteirista dos filmes dele estava assistindo essa entrevista e manda para ele 120 páginas em branco pelo correio e escrito assim, filma isso, né? Porque você não vai fazer nada. Se você não tem um roteiro, você não tem de onde sair com a história, né? Por mais que você mexa, aquela coisa toda, o roteiro é a base de tudo. Então, essa é a primeira grande coisa que eu gosto de falar, a defesa do roteiro e do profissional roteirista. A gente tem o outro lado? Tem, óbvio. Justamente porque não era uma coisa muito valorizada, a gente não teve um incentivo muito grande em termos de escolas e tal, de aperfeiçoamento do roteiro. Então, por muito tempo, e aí eu vejo pelo meu lado como atriz, por muito tempo eu era orientada, por exemplo, em cursos como atriz, em cursos de teatro, de não sei o que dizer, de que a gente recebia um texto e era sempre uma coisa assim, o texto é só uma base, você não precisa seguir, não. Sempre foi isso. É muito interessante. Por quê? Porque normalmente já era associado ao que vinha escrito algo de baixa qualidade, né? Porque não existia o aprimoramento e não se impulsionava os profissionais a se aprimorarem. Isso é interessante. Claro que acaba virando um ciclo vicioso, né? Não tem como. Então, a gente tem os dois lados. Então, como é que a gente vai trabalhar? Eu estou indo pelo lado de ajudar a aprimorar os profissionais. Por outro lado, precisa as pessoas aprenderem a respeitar esses profissionais. Da mesma forma que eu, pelo menos, e eu não estou sozinha nessa, eu tenho vários colegas que são roteiristas e professores, e outras escolas, né, e colegas, quando a gente conversa sobre cursos que dão e tal, é uma tendência da gente mostrar esse lado da valorização do profissional roteirista e tal, que é a gente também incentivar que o roteirista respeite os outros profissionais. Isso é básico. Então, eu ensino a escrever um roteiro em que você respeite o diretor. Roteiro literário não é lugar para você ficar dizendo como vai ser o plano, como é que vai ser a câmera, como vai ser. Não é lugar. Isso é do diretor. Roteiro é dramaturgia. Direção é linguagem. Roteiro é dramaturgia, direção é linguagem. E isso é importante. No momento que a gente entende isso, muita coisa se esclarece. Né? Então, o roteiro literário, que é o que a gente trabalha, ele é contar a história. Melhor, ele mostra a história.
A gente conta a história ainda no argumento. A gente mostra a história no roteiro literário, porque ele é formado por cenas, né? Que são a formatação master scenes, que é aquela que a gente dá um cabeçalho e daí bota ações e diálogos. Então, ele mostra a história. Ele mostra para as pessoas como as coisas vão acontecer, né? Então, o que importa no roteiro literário é isso, é a história contada, é a dramaturgia. Não é lugar para a gente ficar dizendo como a câmera vai estar colocada. No entanto, é lugar para a gente lembrar que outros profissionais do audiovisual, que eles vão utilizar o seu roteiro para fazer o trabalho deles, a decupagem de cada um. Então, é um lugar em que você destaca coisas específicas para outro profissional. Né? Então, isso eu também ensino. Eu ensino na formatação a como você falar, a colocar no seu roteiro informações que, sem sair da escrita de roteiro, são informações que você vai estar passando para os outros profissionais, né? Você está indicando coisas para o figurinista, está indicando coisa para o diretor de arte, para o diretor de fotografia, para o próprio diretor, para o ator, né? Sem sair da sua função de roteirista. Isso é muito interessante. Outra coisa que é muito importante, que eu gosto muito de trabalhar em aulas, é a construção específica do roteiro, a construção de forma abstrata, não colocando a formatação, mas a construção, o pensar a história, é entender início, meio e fim, entender a divisão por atos, né? É sair um pouco, tem alguns melindres, algumas coisas que acontecem aqui muito no Brasil, e eu vou falar... eu falo isso de cadeira porque são colegas com quem eu já tive alguns embates, porque existe uma ideia muito errada sobre, por exemplo, manuais de roteiro. Existe aquele grupo, né, de pessoas que abomina manuais de roteiro, abomina, menospreza, né, diz que absurdo, fica botando fórmula, receita de bolo, vai seguir aí os americanos, essas coisas assim. E existe o outro lado, é 880, né? E existem aqueles que seguem à risca os manuais de roteiro, né? Que acham que tem que seguir exatamente aquilo que... Eu sou caminho do meio. Eu não sigo à risca nenhum manual de roteiro, mas eu acho eles fundamentais para o que a gente está fazendo, para o aprimoramento. Por quê? Porque a gente não pode negar o quanto esses manuais, que foram na verdade, um trabalho muito, muito interessante, que principalmente os americanos fizeram, de otimização desse aprimoramento, desse aprendizado, né, e colocaram em forma de livros, etc. Eu não vou desprezar uma coisa dessa. Inclusive, um livro brasileiro, tá, do Luiz Carlos Maciel, só para vocês saberem, a gente tem uma bibliografia muito pequena, muito rala, brasileira. Então, a maioria das coisas que a gente utiliza são importadas, sim, normalmente dos americanos, apesar de terem de outros países, mas normalmente dos americanos, e pouquíssima coisa está traduzida também. Então, tem muita coisa da minha base, por exemplo, que vem dos americanos, óbvio. Mas, só para vocês saberem, uma das coisas mais interessantes que eu já li foi do Luiz Carlos Maciel. O Luiz Carlos Maciel tem um livro chamado O Poder do Clímax. O Luiz Carlos Maciel foi um roteirista brasileiro que morreu há muito pouco tempo, tá? E ele fez esse livro, O Poder do Clímax, uma das primeiras coisas que ele apresenta é isso, dizendo assim, a gente sabe que no Brasil as pessoas costumam menosprezar esses manuais de roteiro, né? E esses métodos de roteirizar, porque chamam de receita de bolo, de uma forma desdenhosa e tal, de fórmula, receita de bolo, etc. No entanto, o próprio Luiz Carlos Maciel lembra que essas coisas todas são baseadas num estudo profundo de dramaturgia ocidental. Então, não foi à toa que os caras criaram, né? Cada livro desses não foi escrito porque alguém de Hollywood quer ganhar mais dinheiro, de maneira nenhuma. É uma maneira de organizar as informações e ajudar. E aí, o que eu faço? Eu gosto que as pessoas entendam esses manuais, eu gosto que as pessoas entendam, na verdade, a metodologia de análise de roteiro, né? A forma de construção narrativa clássica, que eu acho que é importante. E depois que você entendeu e aprendeu, apaga. E utiliza para o seu, aquilo já vai ficar colocado para você de forma orgânica. Então, de certa forma, ele vai ajudar você na construção. Estrutura em roteiro, gente, é tudo.
A estrutura de um roteiro é tudo. Então, quanto mais você se aprofunda nesse aprimoramento da escrita do roteiro e se atenta à construção da estrutura, melhor vai ficar o seu roteiro. Porque, no final das contas, não é seguindo manual nenhum. Não é seguindo método, fórmula, nada disso. E mesmo que você queira seguir, a ideia não é ser inflexível. A ideia é se utilizar das etapas que eles apontam, né, das ideias que trazem e tal, é entender o porquê, né? Por que eles trazem aquelas informações. E aí você consegue construir direitinho uma história. E é muito interessante porque, se você for analisar, mais de 90% dos filmes do mundo acabam caindo na narrativa, na narrativa estruturada. Pouquíssimas pessoas realmente saem de uma estrutura total para fazer alguma história, né? Entre elas, por exemplo, Tarantino. Tarantino é um cara que gosta muito de não ter uma estrutura, né? E aí eu brinco sempre, dizendo assim, bom, tudo bem, mas se você já é um Tarantino, não precisa estar aqui aprendendo nada. Mas a gente tem um outro lado. Tarantino, mesmo não indo contrário a qualquer estrutura, quando você vê um filme dele, tem uma estrutura. Isso é muito interessante. Tem uma estrutura. Só não é uma estrutura clássica e tal, mas tem uma estrutura. Porque estrutura numa história é tudo. Porque como a gente vai conhecer os personagens, como o seu espectador vai criar uma conexão com o personagem, vai acompanhar aquela história, vai entender como aquilo vai acontecer, vai acompanhar aquela trajetória, vai saber por quem torcer, vai entender... Porque a gente tem uma coisa já de assistir um filme, por exemplo, mesmo que você não esteja olhando o relógio, você já entende no filme que o filme está chegando ao fim. Você sabe, porque existe uma estrutura. Você sabe que chegou num clímax, você sabe que está chegando no final, você sabe que alguma coisa já se resolveu. Isso é estrutura. Então, eu gosto de trazer muito a coisa da estrutura sem engessar ninguém com nenhum método americano. Apresento, a gente fala sobre isso e traz. E aí vai a coisa mais interessante que eu gosto de trazer nas minhas aulas. Que mesmo o método americano não nasceu com os americanos. Veja bem, olha que coisa mais interessante, que foi um carinha chamado Aristóteles, em 300 a.C., que já começou a apresentar para a gente as melhores formas de se contar a história numa obra dele chamada Poética. Então, a Poética de Aristóteles já nos traz essa estrutura. E olha que interessante, né? Aristóteles, que eu saiba, nunca costurou brincar, então de americano não tem nada. Então, assim, a base da boa dramaturgia, da boa forma, sempre foi uma questão. Porque ele só escreveu a Poética pela preocupação dele com uma boa história. Uma boa forma de se contar história. E isso foi há mais de 2000 anos. Então, assim, não tem porquê. E aí, depois disso, né, quando tem todo o processo de evolução do cinema americano, não tem por que a gente desprezar algo que os caras fizeram. Agora, mais recentemente, a onda agora de séries, por exemplo, eu nem me preocupo em parecer que eu estou sendo meio hollywoodiana quando eu falo, porque sim, foram os caras que começaram. Foram eles que começaram a apresentar isso, foram eles que começaram a estruturar isso. Hoje eu consigo, entre minhas top 10 de séries, acho que só tem uma americana. Hoje, as séries que eu mais gosto, quase nenhuma é americana. Mas ninguém pode negar que quem começou com as séries da forma como elas são hoje foram eles. Então, não tem por que a gente ficar, né, dando murro em ponta de faca, de querer brigar com isso. Eles têm muito a passar para a gente. Então, sim, muito da base do que eu passo, né, de teóricos e roteiristas, né, tal, é dos americanos, sim. Né, pelo que eles trazem. Mas aí a gente tem toda uma coisa bem adaptada à nossa realidade do Brasil. Então, eu falo, por exemplo, da forma de se escrever, lembrando que a gente aqui no Brasil tem influência de outras coisas. Eu gosto muito de trazer as diferenças de linguagem, porque daí entra uma outra questão, de novo, que não é uma crítica, é apenas uma constatação que precisa ser levada em consideração quando a gente está criando uma história. É que a gente tem uma influência muito grande aqui das novelas, porque as novelas são o nosso principal produto audiovisual no Brasil. Isso é fato, isso ninguém tem como negar. É o nosso principal produto audiovisual no Brasil. Beleza.
Qual é o problema disso? O problema disso foi quando a gente começou a levar o modo de se produzir para a novela, se produzir textualmente para a novela, e de se criar para a novela, e se estruturar a história e falar de personagens, não sei o quê, e trouxe para o cinema e agora para as séries. E isso é um problema. Porque são linguagens diferentes e que tornam a forma de se escrever totalmente diferente. E isso gerou um problema que, hoje eu consigo até falar, até tirando o meu da reta, porque hoje eu já consigo usar o Hermes Leal, que é brasileiro, como base para o que eu falo de o que acontece quando a gente se utiliza da forma de escrever das novelas e traz para o cinema ou para a série. Porque a gente deixa tudo muito superficial. Tudo muito superficial. Tudo muito superficial. Porque a forma de escrever novela é superficial, no dia a dia, não lá no início, quando foi criado. Quando foi criado, ela é toda estruturada, é toda pensada, é um sinopão que existe, uma sinopse imensa que existe para poder entregar uma novela. É um trabalho do cão, mas o fluxo de trabalho do dia a dia de uma novela, não permite. Não permite que você tenha dias para escrever um roteiro. Você entrega uma coisa de um dia para o outro. Então, é óbvio que não tem como aprofundar personagem, como aprofundar diálogo, como aprofundar o roteiro em si, como estruturar uma trajetória dentro de um mesmo capítulo, nada disso. Agora, quando a gente fala de cinema e série, a gente tem um aprofundamento. Então, você tem uma questão de trabalhar mais os personagens, porque trabalhando os personagens e aprofundando os personagens vai influenciar diretamente em como o personagem fala, em como vão ser esses diálogos, em como o seu personagem reage às situações. Age e reage, né? Então, isso faz uma diferença. É isso que faz a gente ficar tão distante em algumas coisas, em alguns produtos, de coisas... Então, se citar os americanos é sempre uma questão que nos melindra muito, não tem problema. Eu cito os argentinos, que os argentinos estão anos-luz à nossa frente nesse sentido, porque eles sempre se preocuparam com esse aprofundamento, né? Se preocuparam em botar. Então, o roteiro sempre foi muito valorizado pelos argentinos, assim como pelos mexicanos, assim como pelos espanhóis, os franceses, né? O roteiro é um instrumento de trabalho importantíssimo. Então, não é assim, pronto, tá pronto o meu roteiro, tem um template, é só jogar ali a ideia. Não é. Estruturar um roteiro não é uma tarefa simples. Fazer a construção da cena, não estou falando de formatação, fazer a construção da cena. A construção, pensar o conceito da cena, pensar para que essa cena serve, objetivo de cena, quem vai estar nessa cena, para quê? Para que essa cena serve para a minha história, o que ela vai levar. Fazer análise de cena, fazer análise de filme, né? Pensar essas coisas todas fazem com que a gente valorize mais essa base toda que a gente está falando, que é o roteiro, né? Até porque uma coisa que eu adoro dizer, que o trabalho no audiovisual é um trabalho coletivo. Ninguém tem dúvida disso. É mais do que um trabalho coletivo. É um trabalho em equipe e é um trabalho simbiótico. Porque eu, como roteirista, sou apenas um roteirista se não tiver alguém para atuar, alguém para dirigir aquilo que eu escrevi, alguém para iluminar aquilo. O diretor de fotografia só vai ter o trabalho de diretor de fotografia se existe um roteiro em cima do qual as coisas estão sendo produzidas, se tem ator para fazer, se tem um diretor para guiar. O diretor só vai ter direção, só vai poder dirigir se ele tem um roteiro para trabalhar, se ele tem atores para dirigir, se ele tem alguém para auxiliar, né? Então, assim, é um trabalho que é em equipe. A função de um não existe sem a função do outro. Só que antes da função de todos esses, existe o roteiro. Tudo começa no roteiro, né? E isso é muito interessante porque nem a ideia em si não é o problema. Isso é uma outra questão também, que eu falo muito em relação ao mercado e a esse trabalho todo que a gente está tendo atualmente da ABRA e da GEDAR, pelo reconhecimento e valorização do roteirista e pelo direito à nossa autoria, que é a ideia das pessoas dizer assim, o diretor vira e faz, mas eu tive a ideia. O que você escreveu? Nada, mas eu tive a ideia. A ideia não é nada. Se não está escrito, não é nada. O trabalho é de quem sentou no computador e escreveu, desenvolveu.
A ideia não é nada. Né? Para você ter uma noção, não se registra ideia. Que é outra coisa que a gente fala sempre. Registrem todos os projetos que são escritos. Né? Não se registra ideia. Se registra, no mínimo, argumento e roteiro. Mas ideia, né? Tanto que existem... uma das questões que a gente tem trazido no manual é, a partir do que se faz no mundo inteiro, se você não escreveu pelo menos 30% do roteiro que foi entregue, você não assina como roteirista. Porque você não é roteirista. Então, ter ideia não faz de você roteirista. Virar num set e dizer que criou uma frase, que mudou uma frase e criou uma coisa mais interessante, não te dá o direito do crédito de roteirista. Porque você só escreveu aquilo baseado na ideia que já existia antes. Não se esqueça, a gente não pode esquecer nunca que alguém que teve uma ideia em cima de uma ideia, a sua ideia só veio à tona por causa do que foi escrito antes. Então, essa questão de querer... Não, mas eu tenho direito a assinar também como roteirista. Você não escreveu. Você não sentou no computador e escreveu no Final Draft. Então, isso não te faz um roteirista. Roteirista é quem senta e escreve. E desenvolve cena, com ação e diálogo. Esse é o roteirista. Né? E que escreveu pelo menos 30% daquele roteiro que está sendo entregue. Esse é o roteirista. Da ideia, da pitaco, trocar alguma coisa no set, não dá a ninguém o direito ao crédito de roteirista. E quando a gente aprende o trabalho que é fazer um roteiro, é muito interessante isso, né? Porque muita gente que acha que isso é um preciosismo, é alguma coisa assim, ai, que bobagem, ou coisa parecida, quando finalmente entende como se constrói um roteiro, como se começa um roteiro, começa a defender. É verdade, dá tanto trabalho escrever um roteiro que você não admite que uma pessoa que não tocou no texto, que não sabe como ele foi construído, se ache no direito de assinar como roteirista. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. É muito importante a gente entender como se chega naquele roteiro, como ele foi construído, como aquele personagem foi pensado, como cada cena foi pensada, o objetivo de cada cena. A gente fala de arco. Então, eu falo de arco do roteiro como um todo e arco de cena. Cada cena tem um porquê está acontecendo, né? Está levando a história adiante. Cada cena responde uma pergunta, acrescenta um evento, uma informação para o seu público. Então, ela não é escrita de qualquer maneira. Ela precisa ser pensada e trabalhada para poder fazer parte daquele roteiro como um todo. Tudo que eu estou falando, gente, são coisas que eu trago no curso, tá? A forma como eu trabalho é exatamente trazendo ponto a ponto, cada questão. Primeiro, entender dramaturgia, entender um pouco de dramaturgia, entender um pouco as etapas, né, as etapas de uma estrutura clássica, que a gente chama, da divisão por atos, recursos, elementos narrativos, que são importantíssimos, né, os elementos que fazem parte de uma história, até a utilização de símbolos, até você passar alguma coisa de forma simbólica. Outra coisa, por exemplo, que faz uma diferença danada para quem já está acostumado com novela, que tudo na novela se resolve no diálogo. Novela é muito verborrágica, mas tudo bem, porque essa é a linguagem da novela. Novela nasceu com a ideia de que você pode estar fazendo alguma coisa em casa enquanto ouve a novela. Então, eu preciso, como espectador, entender a novela, mesmo que eu não esteja sentada na frente da televisão. Então, ela nasceu assim. Filme, não. Filme, você tem a coisa do cinema, nasceu mudo. Filme é mais visual impossível. Então, é importante saber descrever a ação num roteiro, que é uma coisa que a gente no Brasil não faz. Porque a gente tem o hábito de ter trazido da novela. Né? Os roteiros de novela quase não têm ação. E aí muita gente trouxe para o cinema e está trazendo para as séries puro diálogo, quase nada de ação. E as ações num roteiro são fundamentais, porque as ações num roteiro me dão a noção da movimentação da cena. O que está acontecendo com meus personagens enquanto eles estão falando aquelas frases que não podem ser uma coisa muito longa. Porque eu não posso simplesmente botar um personagem para falar algo que eu já estou vendo. Eu gosto de brincar, né, com o negócio. Por exemplo,
num filme, numa série, né, e tal, é um momento em que os detetives estão chegando num ambiente, num cenário que foi encontrado um corpo. Há um corpo estendido no chão. E aí os detetives estão chegando. Aí normalmente, né, no cinema, na série e tal, você tem aquela chegada dos detetives, das pessoas que vão investigar, fazendo uma conversa que seria o normal entre a gente, né, de chegar assim, opa, pô, tá com uma cara, hein, ressaca. A noite foi brava, não sei o quê. Eles não estão chegando já desesperados pelo corpo que eles estão encontrando. Eles já sabem o que eles encontraram. Então, ninguém precisa lembrar que tem um corpo ali. Eles já chegam no local do crime, e aí tem alguém olhando, eles já chegam para a pessoa dizendo assim, opa, e aí? Hora da morte, já tem? Aí, não, eu acho que foi tal coisa. Beleza, a gente está estipulado já o cenário e o que está acontecendo. Eu estou vendo aquilo. Então, se eu, espectador, já estou vendo, não tem por que alguém ficar me lembrando o que eu estou vendo. Mas se a novela tem um cara no chão e daí tem alguém dizendo assim, cuidado, há um morto no chão, cuidado, há um cadáver no chão, cuidado, não pise no cadáver. Porque alguém tem que ficar lembrando constantemente que há um cadáver no chão. Né? E, de novo, tudo bem, porque a linguagem da novela permite isso. Permite a repetição de informação. Porque se eu não vou ver todos os capítulos um seguido do outro, eu não posso perder a informação. Então, a informação é repetida num capítulo, no seguinte, depois. No filme, não. Na série, não. Se você ficar repetindo muito uma informação, você perde seu público. Né? Porque você precisa adicionar novas camadas àquela informação. E aí a gente trabalha outras questões, são recursos narrativos. Né? Como, por exemplo, a questão de você trabalhar a evolução de um personagem de forma simbólica. Um símbolo, normalmente por um objeto. Né? Um objeto, um tique nervoso, uma forma do personagem agir, em que você vê o processo de evolução do personagem pela maneira como ele repete aquela ação ou mexe naquele objeto com uma nova informação. E isso é uma coisa que é pouco trabalhada no Brasil. Pouco trabalhada. E a gente vai ver isso nos filmes. Eu trago isso bastante, né, para a gente poder visualizar. E a outra coisa que eu gosto de trazer e se eu tenho um filme como, não lembro de que ano é, O Artista, que é de pouquíssimo tempo, e que resolveu fazer um filme em plenos anos 2000, um filme preto e branco e mudo. Então, por que eu faria um roteiro todo dialogado se o filme é preto e branco e mudo? E aí é que entra a maior importância que a gente tem que dar ao desenvolvimento das ações em texto. Escrever ação não é uma tarefa fácil, não é simples, mas é fundamental para um bom roteiro, porque ela dá a ambientação. E um bom roteiro que está bem desenhado, com ações e diálogos, ele fica sendo entregue lindo na mão de um diretor. Né? O diretor pode fazer o que ele quiser com aquele roteiro, que vai sair uma coisa bacana. Né? Porque o roteiro já está bem desenhado, sem trabalhar a parte do diretor. O diretor vai saber o que fazer com a sua dramaturgia. Então, eu acho que é fundamental, né, esse tipo de informação. Outra coisa que eu gosto muito de trazer, que é uma das minhas aulas, é a formatação de roteiro. Formatação no formato Master Scenes mesmo, né? Que até bem pouco tempo eu ouvia muita gente dizer que isso também era um preciosismo. Isso é engraçado partir dos próprios roteiristas. Porque isso é um preciosismo de escrever na formatação correta. Não, não é. Não é. Eu acho que quem aqui já teve a oportunidade de fazer um trabalho em coprodução internacional, né, ou com outras pessoas, né, com outras coisas, que já teve uma pequena ideia de como essa formatação é global. Todo mundo que entende leitura de roteiro, lê o roteiro dentro da formatação. Então, não tem por que a gente aqui subir num altar e se achar o máximo, dizendo a gente não precisa fazer formatação, a gente precisa sim. A formatação é uma parte muito importante da construção de um roteiro. Né? Tem várias histórias em relação a isso. A coisa de aqui, brasileiro, não se importar com isso e acabar se dando mal com coprodução internacional, né? Ou querer participar de um concurso internacional e o roteiro não é aceito porque foi entregue em Word.
né? Quando hoje você tem vários editores de roteiro. Então, você não precisa aí usar algo tão básico, tão, né, forçoso e tal, quando você tem algo para onde escrever. Então, a gente tem a aula de formatação e a forma mais próxima do ideal de se escrever. Com um detalhe, gente, nada do que eu falo em aula sobre roteiro é proibido ou obrigatório, de maneira nenhuma. Tanto que as minhas aulas, normalmente, eu termino perguntando uma coisa que eu descobri só há pouco tempo, que as influencers adoram perguntar, mas eu falava antes, tá? Que é o faz sentido. Eu sempre passo as ideias e tal, passo uma lógica para aquela informação que eu gosto de trazer e eu pergunto, faz sentido? Porque muitas das regras, tá? Muitas dos princípios, não falo em regras, eu falo em princípios da escrita e construção de roteiro, vem de determinadas lógicas, né? E aí, às vezes, tem mais de um estilo. Então, eu fui atrás de mais de um estilo, para entender a lógica por trás de cada um. Então, quando eu trago, eu até mostro, e eu mostro a diferença. E eu mostro a diferença para mostrar. Vocês estão vendo isso aqui? Entendem por que eu digo que é melhor assim? Não é à toa, né? Não é porque estou afim. Não é porque eu simpatizo com um determinado teórico ou simpatizo com um determinado roteirista. É porque, na prática, aquilo chega muito próximo do ideal de um bom roteiro. A gente não pode esquecer que um roteiro literário é a base para todo o resto de uma equipe. Então, ele tem que estar fluindo. Ele tem que ser uma coisa gostosa de ser lida, né? Então, até a forma como você escreve, como você divide os parágrafos, como você apresenta as coisas, faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Para quem aí já teve a experiência de ter que decupar um roteiro escrito, sabe como que decupar um roteiro faz diferença quando o roteiro está bem desenhado, está bem colocado, todas as informações estão bem colocadas. Então, tudo isso eu trago nas aulas. E a ideia é que, ao final, todo mundo tenha escrito um roteirinho, né? Uma coisa rápida, um roteirinho de 5 minutos. E dentro de toda a estrutura, a cada aula a gente vai trazer um pouco mais sobre o que você vai acrescentando ao seu roteiro, desde o primeiro dia de aula. Ao final do curso, vocês saem com roteiros de 5 minutos. Esses roteiros vão passar por uma avaliação da banca, né, da escola. E os mais interessantes, os que são mais viáveis, os melhores para trabalhar, a gente vai selecionar uma cena, a cena mais longa do roteiro, né, e tal, para ser filmado, né, para a gente poder ter esse exercício, que é muito interessante, de você ver aquilo que você escreveu sendo trabalhado, né? Esse que é o processo. E basicamente o curso eu apresento isso, tá? Claro, aqui eu só dou um en passant mesmo. A gente aprofunda em cada aula. Eu gosto muito de passar, eu não perco tempo, já vou avisando, eu não perco tempo passando filmes, nada disso, mas eu peço para que as pessoas possam assistir alguns filmes, depois começam as aulas, claro, mas pelo fato de eu me utilizar de trechos dos filmes para explicar algumas coisas. Isso é só quando começa, tá? Porque eu acho que isso ilustra bastante. Eu utilizo coisinhas que estão na internet, que ajudam bastante, dou dicas, inclusive, de coisas que podem fazer vocês crescerem ainda mais, né, nessa coisa do aprimoramento do roteiro. Então, eu acho que tem bastante coisa assim para passar. E a minha apresentação é essa, mas eu abro aqui para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Tem alguém com o microfone aberto aqui. Já quer falar? Arthur? Não. Tá. E aí, gente? Tony, eu vou te fazer uma pergunta. Assim. Diga, Eric. O universo é bem diferente da tua experiência, que é a televisão, né? A televisão, que eu enxergo do roteirista, é uma importância muito grande. Sim. Então, ele tem um valor muito assim, e isso as pessoas, a presença dele num set é importante. Então, ele tem um Sim. valor muito presente.
E me chamou a atenção você falar desse mercado, principalmente de séries, né? Como é que eu vou colocar? Essa valorização do teu profissionalismo. Então, assim, eu falo porque minha filha está fazendo cinema, está no 2º ano aqui na Faculdade de São Paulo, e me assustou, porque eles colocaram no 1º ano um curta para fazer. Mas um curta, assim, mas sem orientação. Eu cobro isso da minha filha. Eu falo, amor, vamos se instruir. Então, assim, eu defendo, eu sou igualzinho a você, eu defendo o estudo, eu acho importante. Não interessa a tua experiência, interessa as suas intenções. Então, assim, primeiro, parabéns, a apresentação muito clara. Obrigada. Assim, você verbaliza de uma forma muito fácil, você vende muito bem o teu trabalho, você traz o teu público. Assim, eu estou super interessado em fazer, não tenho pretensões de ser, não sei, pode ser amanhã, não tenho pretensão de ser um roteirista. Mas sempre a pessoa vem dizendo isso e acaba virando. Esse que é meu medo. Mas eu tenho aquele negócio, assim, eu tenho aquele bichinho que entrou na minha veia, chama-se luz. Isso é uma coisa que assim, não é o meu DNA. Eu preciso aprimorar, né? E eu acho que o que você está propondo é um caminho legal. Eu não sei se agora eu consigo acompanhar, porque eu só que, assim, eu estou fazendo 4 cursos ao mesmo tempo. Estou fazendo 3D, eu estou estudando mais gestão de pessoas, que isso é o mercado, assim, o cara que dirige, o cara que lida com pessoas é muito complicado. O mundo mudou, a velocidade como os jovens pensam, que é uma coisa que mais para frente eu queria conversar com você, porque toma muito tempo, de como essa juventude vai roteirizar, como essa juventude... eu já estou sentindo, Eric, pode deixar. Eu falo assim, eu tenho variação, eu tenho uma de 31, eu tenho uma de 14 e uma de 18. Então eu estou no meio dessas variações de tempo, que é uma coisa legal de discutir, porque ela vai impactar também no meu trabalho. Mas eu estou achando maravilhoso, assim, obrigado pela oportunidade de novo, lisonjeado aí com o ensinamento, assim. Eu anotei algumas coisas, eu vou te pesquisar mais na internet, logo eu apareço, zoião, estou aqui para te encher o saco. Mas eu vou fazer uma força para fazer o teu curso. Se não for nessa oportunidade, eu vou sim fazer. Gosto. E assim, conta comigo como um divulgador, tá? Olha, obrigada. Não, eu acho que vale para todos, assim, o pessoal da ABC. A televisão, ela tem um pouco desse distanciamento, né? Não tem que ter, nós somos uma família, né? Eu trabalho no SBT, eu falo muito isso, né? Assim, a gente tem muito essa cultura de dividir e aprender. E conta comigo aí para divulgar, independente do que for e vier. Fica à vontade, Eric. Não, pode, Pode divulgar. Eu acho assim, no futuro, quem sabe, vocês não virem assim, uma parceria, eu não sei como funciona, trazer esse belo conhecimento que vocês têm para a televisão. É uma educação muito diferente, muito diferente. Esse aprofundamento que você menciona dos personagens, das cenas, do desenvolvimento, né? Do roteiro, isso é muito importante, né? Porque a televisão é muito rápida, é tudo ponto para ontem. Eu fiz novela e foi meio que frustração também na Record, né? Foi legal, porque novela vou fazer, mas a hora que eu vi o pau que estava comendo, o cara entregava o roteiro hoje à noite, o cara te ligava e falava assim, a cena é essa. E aí? Cadê a profundidade? Aonde e o sentimento? Né? E aí que eu falo, é uma linguagem diferente, então eu não condeno, sabe? Eu não critico, eu acho que ele tem o seu público e ele tem o seu fluxo de trabalho, né? O que a gente não pode é dizer que é tudo igual, não. Entende? São linguagens diferentes, então elas merecem a atenção separadamente. Mesmo porque nós falamos de públicos diferentes. A televisão aberta, ela fala para públicos, não é um público, você pegar o cinema europeu. Claro. Mas não tem uma palavra na cena. O cara olha, ele localiza, ele já fala, ele mostra o galã, logo o cara tá silhuetado. Então você não vai dizer que ele é o galã. Ele está na cena. É o glamour, é a licença poética. São coisas assim que eu acho... Por isso que eu quero estudar roteiro, mas não vou ser roteirista. Eu vou te encher o saco. Olha, vamos fazer uma aposta. Quanto você quiser. Eu aposto o que você quiser.
Ó, depois de ter aula comigo, é muita gente que começa a se aventurar, tá? É bom, é legal. Eu acho assim, você tem que defender mesmo, tem que mostrar para as pessoas. Eu acho que as conexões começam aí. Né? Você entender, se eu me apaixonar pela tua área, Sim. pela tua arte, o respeito, ele começa assim, né? Ele já começa por respeito. E eu começo a olhar de um outro jeito. Assim, o pouco que você falou, eu comecei a olhar para trás de tanta coisa que eu já fiz na minha vida. Eu falei, cara, como eu fiz coisa errada? Como eu não prestei atenção nisso dessa forma? Não fez errado, né, Eric? É isso que eu falo. Isso é uma coisa mais cultural nossa. É a forma como veio, né? Como se trouxe isso. Então, eu gosto de dizer isso, de que ninguém tem culpa. Quando eu falo um negócio, inclusive, de que, ó, gente, eu não estou criticando, são constatações que a gente agora está tentando reverter. Né? É normal acontecer. A gente não pode. Eu não chego com os pés na porta. Eu gosto de trazer a ideia de que, gente, as pessoas precisam constatar isso e ter consciência de que isso aconteceu. A gente não teve uma escola para isso, né? Culturalmente, a gente não foi pensando isso. A gente, por exemplo, o brasileiro, de maneira geral, por anos, só entendia de futebol. Aí os americanos, eles desde a escola trabalham roteiro. Porque já trabalham com filmagem, com não sei o quê, então eles meio que já vão para a ideia do cinema, então é muito interessante isso, né? A maneira como a gente foi trazendo. Por isso que eu gosto muito de trazer isso, para que as pessoas consigam perceber que não, calma, ninguém tem culpa. Foi assim que a gente foi aprendendo. Então, eu já agradeço muito a gente hoje ter essa consciência, sabe? Eu hoje, por exemplo, eu estou numa posição privilegiadíssima. Não financeiramente, mas eu estou numa posição muito privilegiada de conhecimento da coisa do roteiro. Por onde eu estou, por eu ser representante da comissão da ABRA, por eu ser da diretoria da GEDAR, eu estou numa posição que me permite transmitir isso para as pessoas, sabe? E conversar. Isso que eu acho que é importante. Porque uma das coisas que eu incentivo demais, o pessoal da ABC está mais do que cansado de saber disso, faz sal aí, no coitado, sabe mais do que ninguém, o quanto eu tento promover a ideia de, gente, tem que ter diálogo entre roteirista e diretor, tem que ter. Não tem essa parada do diretor, depois que pegou o roteiro, abriu mão e esquece que existiu alguém que escreveu aquilo que está na sua mão. Tem que ter diálogo, né? Então, é até triangular isso, diálogo entre produção, direção e roteiro. Então, e eu gosto muito de incentivar isso, né? Mas legal, poxa, obrigada por ter gostado. Espero sim que você consiga fazer, tá? Eu acho que você vai ter um aproveitamento muito legal, né? Normalmente as pessoas gostam. Então, ele é bem-vindo, porque assim, eu estou no processo que, como minha filha está estudando cinema, eu falei para ela, não faça rádio e TV, vai entender um pouco mais das linguagens, tenha mais profundidade. E talvez eu possa levantar a bandeira, que é uma coisa que eu cobro muito a minha filha, desse desenvolvimento cultural, dessas relações culturais. Sim. Que são importantes, né? Porque quando ela falou, pai, eu tenho que fazer um curta, desculpa, eu me borrei, eu falei, hã? Como assim, cara? Um ano? Surreal, né? É surreal. Eu tenho 52, eu tento pensar em fazer, eu tô com essa ideia de fazer esse roteiro sobre o autismo, eu não sei como tirar do papel, por isso que eu estou estudando. Fala, filha, não é isso. Então, eu levar essa comunicação que você tem e linkar a tua história com a faculdade da minha filha e dizer, olha, existe uma pessoa de olho verde chamada Dani, roteirista, que ela manda muito bem. Verde? Que, assim, não, de vez em quando ele fica. Te dá instrução. Super bem-vinda. Super bem-vinda. O Afonso Beato, cara, ele é um ícone assim, eu até tenho medo. Ele é um ícone de inteligência, de conhecimento. Então as pessoas não têm que ter medo, e sim se aproximar. E a gente tem que fazer parte disso. Eu estou assim, obrigado, assim, vocês acenderam uma... Pô, Eric, que bom, muito bom ouvir isso, fico lisonjeada de saber, fico feliz de saber que gostou, né, até da forma como eu passo essa questão. Espero, sinceramente, que você consiga fazer o curso e inclusive, se quiser indicar até a sua filha, né, porque não é nada demais você fazer uma coisa paralela à faculdade, né, eu acho que tudo você acrescenta. Eu sei por ter
ser professora de faculdade e ter sido da professora da Estácio e tal, que eu sei que a gente tem uma coisa muito rasa, né? Não é rasa, mas a gente quer, as faculdades de cinema ensinam de forma geral as coisas. Então, é como se você quiser se aprofundar, você vai atrás. Eu lembro que eu sou formada em jornalismo, mas eu nunca tive, por exemplo, uma coisa específica de jornalismo investigativo, então eu fui fazer um curso de jornalismo investigativo por fora, né? Então você vai se aprofundando. Então, assim, se for do interesse dela, por favor, convide-a. Não, vou fazer sim. Eu queria que ela tivesse presente, mas não deu. Eu vi, assim, eu estava olhando meus e-mails, eu vi a tua... Eu me inscrevi em 3 ou 4 palestras agora, mas a sua me chamou mais atenção e eu quis assistir. Mas eu quero acompanhar porque eu quero envolver minha filha. Eu acho que eu sou culpado disso. Então, se eu incentivei ela a viver no meu universo, ela vai viver de um jeito melhor. Eu só quero defender para não se cometer erros. Sensacional. O cinema, assim, ele é ainda... Eu tenho muito respeito, assim, eu assisto com amor. Eu não sou taxativo pelo cinema americano. Eu não gosto do cinema americano, sinceramente. Eu gosto mais da licença poética do cinema inglês, europeu, de maneira geral. Europeu, assim, ele toca mais a emoção. Mas, enfim, isso é um gosto. E obrigado de novo. Se eu deixar eu falar, eu vou ficar até amanhã falando com você. Já percebeu que eu falo demais. Obrigada. Não, mais do que eu é impossível. Eu não sei se é mal de roteirista, né? Nossa. Tá no DNA, não sei. Junta tudo aqui. É mulher italiana, né? Com TDAH, ou seja, melhor nem começar. Mas obrigada, Éric. Obrigada mesmo Obrigado de coração. Palavras. Mais alguém que gostaria? Tainá, Pilar? Pilar aparece 2 vezes. Para entrar, assim, na profissão de roteirista, você acha que o cinema seria uma boa escolha? Ou então, tipo assim, eu faço comunicação social, eu trocar de matéria não, como quer dizer, de curso, seria uma boa para entrar no mercado de roteirista? Tainá, sendo bem sincera, no mercado de roteirista, hoje em dia, a melhor porta, eu digo janela, as melhores janelas são os festivais e fazendo curtas, né? Festival e entrando em grupos de roteiro, essas coisas assim, porque tem muita gente despontando assim. Então, não, você não tem necessariamente que fazer uma faculdade. Falo bem abertamente, tá? Para ser roteirista, você não tem que obrigatoriamente fazer uma faculdade. Agora, eu indico fortemente que você faça, sim, um curso, porque a gente já passou há muito tempo da fase de escreve, só de você escrever você já sabe o que está fazendo. Não, existe técnica. Técnica está superando... técnica é uma coisa que faz o diferencial quando você está competindo com outras pessoas num festival, por exemplo. E aí existem muitos festivais, concursos, muita gente se destacando com roteiro em festivais de curta, né? Porque consegue fazer com que o seu roteiro seja transformado em curta. Então, assim, para roteirista, tem outros caminhos. Você não precisa obrigatoriamente fazer faculdade, tá? Sendo bem sincera. Gente que vai fazer outras áreas, técnicas principalmente, né, na coisa, eu aconselho muito as faculdades de cinema, porque é onde realmente você reúne esse conhecimento, ou faculdade, ou quando a pessoa já sabe o que quer, fazer um curso, né? Como os cursos que a ABC Cursos fornece, porque são cursos voltados especificamente para você profissionalizar realmente e capacitar essas pessoas, né, para aquilo que ela quer. Então, roteiro, não acho que fosse o caso, isso é uma opinião minha, tá? Eu não acho que seria o caso de você trocar de curso na faculdade só porque você quer seguir roteiro. Só para você ter uma ideia, existe pós em roteiro, se você quiser depois se especializar, né? Existe pós, então você não precisa obrigatoriamente. E cursos de roteiro sempre vão te trazer o que você necessita. Existe a regulamentação do roteirista? Existe. Eu sou registrada, eu tenho DRT, né? Eu tenho registro de roteirista, que é a coisa mais louca do mundo, mas que eu tirei pelo sindicato dos radialistas. É a coisa mais louca. E eu só tirei pelo sindicato dos radialistas
porque fui obrigada, porque para trabalhar para a Record eu precisei tirar o DRT, tá, de roteiro. Mas só para você saber, eu não precisei ser formada especificamente em cinema, né, para poder trabalhar como roteirista. Então, eu acho que você consegue deslanchar como roteirista sem necessariamente passar por uma faculdade, mas um curso é fundamental, tá? Porque a técnica e tal... não é nem só puxando a brasa para minha sardinha, não. É realmente isso, tá? Existe muita coisa que as pessoas não têm conhecimento em como você construir um bom roteiro. E faz toda a diferença, né? Você poder assistir um curso para poder trabalhar essas questões. Mas se você estava pensando em trocar de curso, eu particularmente não acho que faria diferença para você. Certo? Ok, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Pilar? Pilar tá aí ainda, gente? Ela aparece duplamente aqui. Isso é um duplo pilar. A dupla pilar. Os pilares do Os roteiro. pilares do roteiro. Já Pilar! Opa, voltou. Ah, mas o som, ok. Poxa, que pena. Bom, espero que você tenha gostado, né? Que possa aproveitar. E você não está podendo ser ouvida mesmo. E agora você está ficando verde. Agora tá high-tech, tá vendo? Mandou. Então, eu estou virando um alien. Tá o quê? Virando um alien. Tá virando um alien. Estamos todos, né? Porque eu acho que é a saída. Eu acho que é a melhor saída. Eu sempre digo que se pousar que se vier um OVNI e me levar, para ninguém ficar preocupado que não é sequestro, é resgate. Eu tô indo pra casa. Puta, adorei isso, hein? Adoro ufologia. Coisa pra louco. Você está sendo resgatado. Eu fiz estágio. Você fez estágio? Ai, Pilar, eu só consegui entender que você fez estágio. Tá muito ruim, desculpa. Parece que tá chovendo no teu microfone. Coisa mais doida. Mas que bom que gostou. Se ninguém mais tem perguntas, dúvidas, espero que tenham gostado, que tenham se incentivado. E fica até o convite, se vocês quiserem divulgar, inclusive, né? Para outras pessoas que vocês acham que estão interessadas e tudo. Que não só o meu curso na BC Cursos, como os outros que tem, né? Que são todos muito interessantes, são profissionais que estão no mercado e que tem bastante a trocar. Tá. Dani, mais uma pergunta. Para mim ter esse acesso a ter o conteúdo, independente do curso da ABC, eu te acho fácil em rede social, a Dani mesmo. Se você quiser, cata aí, eu não sei se aquela que não sabe se está no ar ainda, mas dá uma olhada no daniroyle.com, se meu site ainda existe. Não, é legal, porque... Mas no meu site tem como você entrar... Não, tem sim, tem como você entrar em contato. Tá bom. Porque daí por ali a gente conversa tranquilamente. Você consegue daí me mandar e-mail, depois a gente troca o WhatsApp, o que você precisar. Legal. E reforço, independente do que vocês quiserem, eu estou aqui à disposição também para ajudar todos. Show de bola. Se eu puder, tiver no meu alcance. Se alguém quiser surtar um dia e quiser fazer algo, estou dentro. Viu? Mas é sempre assim. É sempre assim. Junta um grupo e vamos embora. É isso. Faz tudo virtualmente. Gente, eu consegui falar. Obrigada, viu, Dani? Pilar. Gente, obrigada. Adorei. Acho que essa paixão tua também, essa luta nossa pelo reconhecimento pelo trabalho do roteirista, né? E a validação desse esforço que às vezes, de 2 anos até construir uma história, estruturá-la, enfim. Muito lindo. Obrigada. E sucesso para todos. Eu que agradeço. Então tá, gente. Obrigado, Dani. Eu que agradeço. Obrigado a todos pela presença. Já sabem onde nos encontrar. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Roberto. Parabéns pela iniciativa, tá? Valeu. Abismado, de gratidão. Obrigado para vocês. Beijos. Tchau, gente.